Hoje a questão é a de número 77. Ela trata de uma doutrina chamada panteísmo. Por que nós fizemos aqui referência ao panteísmo? Porque hoje nós anunciamos ensinamentos que dizem que todas as coisas tiveram um começo e com certeza elas terão fim. Isso contraria um pouco a teologia tradicional que diz que Deus, depois de ter criado todas as coisas, que essas coisas elas se tornaram eternas. O que não pode ser verdade. Nem Deus pode criar alguma coisa que vai se tornar eterno. Então, as coisas eternas, nós entendemos, elas não tiveram começo. Elas existem e elas não terão fim. E somente Deus tem este predicado, só o Eterno Pai. As demais coisas que tiveram um princípio, obrigatoriamente elas um dia, em determinado tempo do futuro, não importa quanto tempo passe, elas terão que encontrar o seu fim. Nós advogamos, pois, a ideia de que todas as coisas, inclusive a alma, elas foram geradas em determinado instante. E sendo assim, um dia a alma deverá voltar a Deus e ser o próprio Deus. Somos pequenas partículas da divindade com consciências individualizadas. Quer dizer, que percebe que está separada do todo, que é o Pai Celestial. O panteísmo é uma doutrina que tem um pensamento semelhante. Só que falta ao panteísmo alguns conceitos que existem nas Escrituras Sagradas. O panteísmo, ele não observa as Escrituras Sagradas. O que a gente percebe ao examinar as doutrinas e filosofias existentes é que nelas a gente encontra sempre um pedacinho da verdade, mas não o todo. A ideia do panteísmo de que a alma vai voltar para Deus, ela é uma ideia certa, só que não do jeito que eles colocam. Então a gente precisa entender bem as coisas para não parecer que nós estamos divulgando a ideia do panteísmo. Vamos fazer aqui uma leitura para que a gente entenda um pouco melhor. O panteísmo é uma doutrina destituída de fundo moral, questão 77. Ela tem como fundamento a ideia de que todas as almas, independentemente dos seus atos morais, ao deixarem o mundo visível, que é a vida terrena, voltariam a penetrar no seio de Deus, perdendo assim a individualidade. Então, o que o panteísmo ele divulga em resumo é que todos os seres que existem, quando eles morrem fisicamente, aquela alma, aquele princípio espiritual que anima o ser, tanto faz ser um homem, quanto um animal, quanto as plantas, ele voltaria já diretamente para Deus. Ele não teria uma vida eterna, não teria uma outra vida, como nós defendemos, a ideia de que todas as coisas vivas, elas nascem, existem, morrem fisicamente, e o princípio que anima estas coisas, nós chamamos de alma ou espírito, continuará animando outros seres, outros personagens nas existências futuras. Então nós defendemos a ideia de que a alma continua existindo, renascendo inúmeras vezes, renascendo sempre para trabalhar na obra de Deus, que é a criação, que é o universo que nós enxergamos. O panteísmo não defende essa ideia. Ele diz que tudo que é vivo, ele diz que tudo que saiu de Deus em termos de espírito ou de princípios que dão vida,
eles passaram a existir como pessoas, animais ou plantas. E quando morre, já volta diretamente para Deus. E ali funde-se no todo. Então, nós temos que ter cuidado para não fazer confusão com esse pensamento. Embora o panteísmo defenda uma ideia correta, que a alma um dia voltará para integrar-se no todo, e isso acontecerá daqui a bilhões de anos, muitos bilhões e bilhões de anos, conforme a gente tem recebido de Deus o entendimento. Isso só acontecerá quando o ciclo criativo terminar. E o ciclo criativo um dia vai terminar e todas as almas, elas voltarão, evidentemente, ao seio de Deus. Já me perguntaram, os irmãos são muito curiosos, se nós vamos perder a nossa individualidade. Eu disse que a individualidade, sim, mas não a consciência. Porque perceberemos, mesmo no seio de Deus, que nós existimos. Até que se inicie um outro ciclo criativo. E as almas possam, então, recomeçar a sua existência novamente dentro da história do outro universo, quer dizer, da outra existência que Deus promoverá, mas daqui a muito tempo. É que os irmãos são meio apressados, os irmãos já querem saber de tudo, eles não entendem nem a vida presente, já querem entender o final do ciclo da criação. Não é? Então, como eu disse a princípio, também no panteísmo existe uma ideia razoavelmente correta, mas ela está destituída de uma série de outras coisas que precisam complementar o pensamento. Então, nesse caso, como independe dos atos morais, o que acontece no panteísmo, tanto faz você ser uma pessoa boa quanto má, você vai voltar para Deus do mesmo jeito. Então, não há ideia de justiça, de condenação, de errado, de certo. Todos aqueles que vivem voltarão para Deus assim que morrerem fisicamente, para o seio de Deus, como se ele fosse uma fonte de almas, como se as almas nascessem dali, independente do que elas venham fazer na terra, elas voltam de novo para lá assim que a pessoa morre fisicamente, né? E todos os seres vivos. Seria uma incoerência, porque isso não tem nenhum tipo de ligação com o pensamento que existe nas Escrituras Sagradas, aonde nós aprendemos as leis de Deus e procuramos nos ajustar a estas leis ao longo da nossa existência, não só durante uma vida, mas em todas as vidas que nós formos viver, seja com que personagem for. Então a alma está sempre aprendendo, sempre ela está descobrindo uma forma de viver mais perto de Deus. Então, o panteísmo ele é uma doutrina que, de uma certa forma, é destituído dessa ideia de moralidade, de certo e de errado. No segundo parágrafo, a gente tem aí a seguinte afirmativa: é uma doutrina também que não considera as passagens que a alma realiza pela vida material. Ou seja, ela não aceita as encarnações sucessivas da alma, os renascimentos sucessivos, que é um princípio que dá inteligência à obra de Deus. Se não há nascimentos sucessivos, tendo havido um começo na desordem e que progride para uma ordem, e a alma acompanha esse progresso, então a criação de Deus ficaria sem qualquer sentido lógico e inteligente. Somente a ideia de que a alma nasce sucessivamente e continuamente pode nos fazer compreender que o universo é uma grande obra que Deus criou e que nós estamos acompanhando o aperfeiçoamento dessa obra como moradores desta criação. Nós somos habitantes da criação de Deus. Nós não fomos feitos para morar com Deus. Nós somos feitos para morar no mundo visível, na criação de Deus. Isso é um erro teológico gravíssimo que afeta todas as doutrinas que existem na Terra. O nascimento da alma é visto como um castigo, porque segundo
as teorias conhecidas. Adão teria cometido um pecado, um erro, uma transgressão, por isso teria sido expulso da tal região chamada paraíso ou plano superior e tal. As doutrinas inventam todo tipo de coisa para tentar convencer o homem que ele deve fazer um esforço para se tornar perfeito e morar com Deus e tal. Isso tudo é muito bonito, pode até servir para orientar a vida de algumas pessoas, mas não tem absolutamente nada a ver com o povo de Deus, nem com as promessas do Eterno, nem com o chamado do Eterno, nem com as profecias que estão nas Escrituras. Não tem nada a ver. Isso simplesmente é uma ideia que está em todos os lugares. É uma ideia que não é verdadeira, segundo o ponto de vista das Escrituras Sagradas, que é o que nos interessa. Este é o ponto de vista que nos interessa. Não estamos dizendo que não existem outros pontos de vista, outras explicações, mas para nós que somos o povo de Deus, elas não são de qualquer interesse. Nós temos as nossas explicações dentro das Escrituras Sagradas e ponto final. Quem achar que as Escrituras Sagradas não são suficientes, e existem algumas pessoas que acham que não, que as Escrituras Sagradas já estão superadas, que a modernidade hoje sabe de muitas coisas, que deveria já se mudar o pensamento e tal, fiquem à vontade. Quem pensa assim pode seguir o caminho que quiser. Mas nós que somos o povo de Deus, temos nas Escrituras Sagradas a fonte de toda sabedoria e revelação, para nós entendermos como as coisas funcionam. Tá bem? Então a alma sai do seio de Deus, vem existir nas regiões materiais, e Deus aperfeiçoou essa grande obra dele, que existe nessas regiões visíveis, e a alma acompanha este aperfeiçoamento, até que um dia tudo retorne ao seio do Criador, bem lá na frente, tá bom? Não precisa se preocupar, não precisa ficar pensando que você vai sumir, você ainda vai existir muito tempo ainda, tá bom? Muito tempo. Se todas as almas têm a mesma destinação, depois da morte, independente dos seus atos, não há razão para se cultivar o amor ao próximo e nem temer as consequências do pecado. Então, se não há consequência depois da nossa morte física, dos nossos atos morais, então por que nós vamos ser bons? Pode até ser, mas não tem nada demais você ser mal. Você cuidar da tua vida, passear, fazer o que você quiser, se divertir, cometer umas transgressões, né? Não vai acontecer nada depois que eu morrer. É isso que pensa o homem comum. Só tem um problema: se Deus existir, e é possível que ele exista, é bem provável, né? Basta olhar essas coisas todas que estão à nossa volta e perguntar quem foi que fez. Se ele existir, aí tem consequência. E é bom a pessoa conhecer o Deus de Israel, que a nosso ver é o Deus que melhor se apresentou ao homem, através do povo Israel. É o que melhor se apresentou. A gente olhando os seus ensinamentos e a forma como ele se coloca e prescreve a maneira de ser adorado, mostra que ele é um Deus acima dos deuses materiais. Porque já no começo ele diz: olha, nada de fazer imagem que me represente. Vocês devem me adorar em espírito e verdade. Nada de fazer imagem, nada de pintar alguma coisa que me represente, de fazer uma imagem de pau, de pedra. Porque a imagem, por mais que possa despertar nas pessoas sentimentos, elas não falam, elas não ouvem o seu pedido. Então, desde o começo nós vemos um Deus que nos ensina um caminho excelente de realizações, porque os ensinamentos são internos, é dentro de nós, são ensinamentos de natureza moral, para nos dar uma vida digna e superior. Então, este pensamento foge ao mais elementar raciocínio. Além disso,
o panteísmo desconsidera as escrituras sagradas, assim como outras doutrinas e religiões ditas espiritualistas. Olha, irmãos, religiões que não consideram as escrituras sagradas, tudo bem, pode ter um pedaço da verdade, mas não tem a verdade toda. Porque não se pode desconsiderar as escrituras sagradas. Nós temos no Brasil a doutrina espírita, né, que os espíritas divulgam, e é uma doutrina que não considera as escrituras sagradas. É uma doutrina, inclusive, que o codificador, fundador da doutrina espírita, ele pegou várias passagens das escrituras para fundamentar a doutrina que eles professam, né? Mas ela não está em harmonia com as escrituras sagradas. E os espíritas, eles simplesmente não se interessam pelas escrituras porque acreditam que a doutrina veio ocupar o lugar dela, como se fosse uma nova revelação, o que não é verdade. Os espíritas só aceitam isso porque eles não conhecem as escrituras. Se eles se dessem ao cuidado de estudar as escrituras, dizem que os espíritas são muito estudiosos, né? Se eles se dessem ao cuidado de estudar as escrituras, eles iam descobrir que não existe esse conceito de revelação, que viria uma outra revelação para tomar o lugar das que, segundo eles, estão superadas. Então, qualquer doutrina, seja espírita, ou seja qualquer outra doutrina de natureza filosófica, aqui da nossa região, de qualquer outra região do mundo, que não considerar a doutrina do Senhor, os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E o Deus de Israel não serve para nós tomarmos como base, porque desconsidera a verdade eterna. Tá bem? Vamos em frente. Também o último parágrafo, ele diz aí, olha, toda filosofia ou doutrina que desconsiderar o Messias, o que é desconsiderar o Messias? Não levar em conta que existe um escolhido, uma alma que foi escolhida para presidir o governo do mundo, como se fosse o responsável por esse nosso planeta. Existem outros mundos habitados, a ciência hoje já fala disso com bastante procedência, e as religiões continuam negando, as religiões cristãs, né, principalmente o cristianismo. Especialmente no Brasil, o cristianismo é bem atrasado, né? As religiões evangélicas são bem primárias. Então, não aceitam que existe um outro mundo, um outro lugar habitado. Mas, se há mesmo um outro mundo habitado, e com certeza isso existe, lá também existe um responsável por aquele mundo. Lá tem um governo. Lá tem aquilo que se chama Cristo. Não é o Cristo, não é Jesus. Cristo a palavra significa ungido, é alguém que foi escolhido especialmente para aquela missão. Aqui na terra, quem foi escolhido é Jesus, o filho de José, que não é filho do Espírito Santo. Isso aí é outra história que pertence aos dogmas da Igreja Católica, que está em alguns documentos do Novo Testamento. Encontramos essa estranha passagem, porque o Espírito Santo ele não pertence à tribo de Judá. Por isso Jesus nunca poderia ser descendente de Davi. Como ninguém dá importância para isso no cristianismo, eles nem sabem quem é Davi, na verdade. Então não fazem essa conexão. Mas José, que era descendente da tribo de Judá, e por ele Jesus se fez descendente de Davi. Então estas questões nos fazem entender que as Escrituras têm alguns pontos que não são coerentes com a ordem geral dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então o ungido não é Jesus Cristo. O ungido é Jesus, o filho de José, que é o nosso Senhor. E que é o Senhor dos judeus também, só que lá eles chamam ele de Adonai. Quem seria o Adonai? Adonai, a palavra Adonai significa Senhor, que é o mesmo Senhor dos cristãos.
é a maior expressão de Deus em determinado mundo. A maior expressão de Deus em determinado mundo se faz por meio de uma alma, de um espírito, de um anjo. No caso do nosso Jesus, não se trata de um anjo. A gente chama ele de anjo no sentido do seu alto grau de evolução. Mas Jesus é como um de nós, ele é um irmão nosso. E nos chamou de irmão em várias passagens. Então, ele é entre nós a expressão de Deus. E esta é a razão, devido ao verbo falar pela sua boca, deles confundirem Jesus com Deus em algumas passagens. Bem, então nós temos que entender bem essas coisas. Isso faz com que, se nós entendemos que existe um Messias ou ungido, nós entendemos no ponto de vista das Escrituras. As doutrinas que não aceitam isso, e a maioria das doutrinas não aceitam o Messias, não são doutrinas que estão em harmonia com as Escrituras Sagradas. Então a gente não deve usar essas doutrinas para orientar a nossa experiência de vida. Tá bem? Temos que ter essa cautela, esse cuidado. Então, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, porque ele é o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, e Jesus, o filho de José, ele é o Cristo. Assim como em outro mundo, havendo um outro mundo habitado, lá também tem um Cristo. Pode não chamar Jesus, pode ser Pedro ou Cristo. Pode ser Manuel ou Cristo. Os irmãos estão entendendo direitinho isso? Isso faz com que o pensamento seja mais universal e menos religioso, né? O pensamento religioso é fechado. Pode ver que todas as teses religiosas acabam em algum radicalismo. As teses religiosas acabam em radicalismos, porque o pensamento é fechado. Então, só para citar um exemplo, então, no meio cristão, por exemplo, há uma destruição generalizada das coisas. Só um pequeno grupo de pessoas vai viver com Deus. E as demais ficarão sofrendo eternamente no inferno. Então, são radicalismos provenientes do pensamento religioso. Então, o pensamento religioso é fechado, em vez de ele ser um pensamento aberto, que se aplica a todo o universo, a este mundo e a outros mundos habitados. Ele é um pensamento fechado simplesmente na crença desses homens que ainda sustenta esse espírito de coisas. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para nos livrarmos do pensamento religioso, que é um espírito que mantém o homem cativo das ideias que foram criadas há muito tempo atrás, como se elas não estivessem sujeitas ao progresso. Tá bem? Aqui na questão do pecado, a consequência do pecado, nós temos recebido de Deus o seguinte esclarecimento: que nós, em verdade, fazemos escolhas equivocadas. Porque Deus diz assim: eu coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Porque se você escolher a bênção, vai acontecer isso. Você vai plantar, a semente vai brotar, os seus animais vão dar filhotes tudo com saúde e tal. Ele explica direitinho, fora. Aí depois ele explica a maldição também. No entanto, se você resolver andar no caminho da maldição, vai acontecer isso com você. Os bichos vão nascer tudo com doença. Você vai plantar, não vai dar. Se crescer, vai vir a praga, vai destruir tudo e tal. Então, o Senhor coloca diante de nós escolhas. É a alma que não sabe, escolhe errado? Não, a alma sabe. Ela já nasce pronta. Nós aprendemos que a alma é criada perfeita, só que ela vive num lugar de confusão, devido a esse lugar ser a terra atrasada que é o nosso mundo. Hoje já está bem melhor, mas já foi pior no passado. Então a alma fica confusa dentro do lugar onde ela vive, e aí ela tem que fazer escolhas. E ela usa a palavra de Deus para fazer a escolha do bem e do mal, da bênção ou da maldição.
A alma sofre a consequência não das suas transgressões em face da sua ignorância, mas em face da sua escolha equivocada. Ela que fez a escolha errada, dá problema. Você escolhe errado, você sofre as consequências da tua escolha mal feita. Então nós precisamos aprender a escolher o caminho de Deus, as coisas que Deus nos aconselhou. Na vida, escolhemos sempre o caminho do bem. Nunca deixando de ouvir Deus, porque se a gente não escolher o caminho do bem e optar por algum outro tipo de coisa que Deus não mandou fazer, a gente já está fazendo uma escolha do caminho do mal. E as consequências, elas virão certamente sobre nós. Tá bem? Então, temos que lidar bem com esse pensamento para a gente entender como que a alma vive a sua grande experiência existencial e nas nossas vidas que se sucedem, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a fazer as boas escolhas, que Ele nos dê lucidez suficiente para isso. Bem, nós colocamos aqui para concluirmos uma passagem aqui com alguns conceitos, algumas palavras do apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 3 a 5. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e discussões de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E ele encerra aqui a instrução a Timóteo dizendo assim: aparta-te dos tais. Isso significa que no meio do povo de Deus tem muita gente que faz coisas equivocadas, que enfia no meio do povo doutrinas que não são verdadeiras. E tanto é verdade que ele fala assim: aparta-te. Ele alerta para esses homens que fazem das coisas de Deus um negócio, que usam as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Está bem claro aqui, ó. Cuidando que a piedade, a vida com amor, seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, está bem claro para nós, não é? Logo no primeiro parágrafo dessa instrução, também, o apóstolo Paulo diz assim, que a doutrina que nós devemos nos ajustar é aquela ensinada pelo Senhor, por Jesus. Nós precisamos nos ajustar conforme as palavras do Filho de Deus. É uma outra expressão dada também ao ungido. O ungido ou Cristo é conhecido como Filho de Deus. Ora, mas todos nós somos filhos de Deus. Amém, só que ele é o filho escolhido. Dá para aceitar que tem um que foi escolhido? Não, as pessoas querem que tudo seja igual. Não é tudo igual. Todos nós temos as mesmas potencialidades para realizar coisas, mas Deus nos criou para funções específicas, cada um com a sua característica e dom. As almas que nasceram primeiro no mundo e que viveram mais do que as outras são as mais experimentadas. Pode-se, num raciocínio bem simplista, admitir a tese de que Jesus foi o primeiro que nasceu aqui na Terra. Pode-se admitir, no ponto de vista do renascimento sucessivo das almas, que Jesus pode ter sido o próprio Adão, no conceito
dos habitantes dessa terra. O primeiro Adão e o segundo Adão depois. Primeiro como Adão desobediente, e depois como Adão obediente. Esse pensamento está expresso na doutrina do apóstolo Paulo. Tá bem? Mas eu disse num pensamento bem simplista, não é um pensamento que é produto de estudos e considerações. Tá bem? Mas é por aí o caminho. Sendo assim, também num raciocínio bem rápido, Jesus seria o mais experiente de nós, aquele que mais viveu, e por isso ele é o mais velho dos irmãos. Essa expressão é bíblica, e com certeza uma expressão correta e adequada para falar da pessoa de Jesus. Ele é o irmão mais velho do povo de Deus. O povo de Deus também são as almas mais velhas da terra, que deverão ajudar, almas que deverão ajudar as outras nações a encontrar o mesmo caminho de salvação e de felicidade, viver com Deus de Israel. Que nós sejamos abençoados e guardados no grande amor do nosso Deus, hoje e sempre. Amém.